Sejam bem-vindos a mais um Podcoach. Eu sou a Damaris Alfredo, sou coach de liderança e estou aqui com os meus amigos, coaches também, Jefferson Tolentino, Igor Fernandes e Dione Palmeira. E hoje o nosso tema vai ser sobre decisões. E eu vou conversar com eles. Jefferson, dê aí a sua palavra para o pessoal, fala o seu olá. Muito bom. Olá, pessoal. Obrigado, Damaris, pela abertura. Eu sou o Jeff Tolentino, sou coach de produtividade, resultados e execução. Eu ajudo líderes profissionais a destravar seu próximo passo através de um método comprovado com clareza de objetivo, práticas simples e resultados consistentes. Tá? Vai ser mais uma vez um prazer de fazer esse podcast com vocês. Obrigado, Damaris. Muito bom. Igor? Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, com esses meus amigos, para a gente falar um pouquinho sobre o que o coaching pode fazer na sua vida. Eu me chamo Igor Fernandes, sou coach de propósito e produtividade e estou aqui para ajudar você a se encontrar, você que se sente perdido, a achar um propósito, a definir suas metas de forma mais clara, em forma mais alinhada com quem você realmente é. Tudo bom? Dione, a nossa coach internacional. Boa noite, gente. Meu nome é Dione Palmeira, eu sou coach de carreira e liderança. Eu ajudo profissionais que estão aí, perderam aí é, seu rumo na caminhada, a se encontrar e retomar a sua carreira e buscar alta performance. Muito bom, muito bom. Bom, antes da gente começar, nós estávamos aqui nos bastidores e a gente estava conversando um pouquinho sobre esse tema, né? A tomada de decisão, por que que nós travamos diante de decisões, e né, como a questão da infoxicação, que é um termo hoje muito usado, porque a gente tem muitas informações, né? E muitas vezes, diante de tantas informações, a gente não sabe, às vezes até decisões simples, e a gente trava porque hoje tem muitas opções, né? E o excesso de opções faz com que a gente fique travado diante dessas decisões. E então a gente vai conversar sobre isso, e eu gostaria, para a gente começar aqui a nossa conversa, na experiência de vocês. O que mais tem feito as pessoas travarem hoje na hora de decidir? Quem quiser responder. Bom, posso começar. É, E Vai uma lá, frase Jeff. que eu aprendi não faz muito tempo, foi com um diretor que eu tive quando eu estava no mercado corporativo, um diretor de vendas, diretor de negócios. Ele usou a frase assim: a tomada de decisão é a melhor decisão. É a melhor decisão. O que eu peguei isso como um aprendizado para mim, né? A decisão, quando ela é tomada, ela sempre vai trazer para você um aprendizado. E quando você está, por exemplo, num papel de liderança, seja qual for, não precisa ser liderança de pessoas, pode ser liderança como contribuição individual, por exemplo. Quando você decide, você não pode voltar. Eu não recomendo que você volte da sua decisão, porque você não passa confiança naquele caminho que você decidiu para aquele momento e era baseado no que você tinha disponível na mão também. Era em cima daqueles recursos que você tinha naquele momento. Porque muitas pessoas, às vezes, tomam uma decisão e falam assim, me arrependi daquilo que eu fiz. Eu não acho que de verdade seja razoável ou lógico você falar que você se arrependeu de uma decisão que você teve. Porque aquela decisão que você tomou, ela faz parte do aprendizado e do desenvolvimento que você tem para chegar no ponto que você está hoje, né? Então, às vezes tem pessoas que não se decidem porque não querem renunciar. Às vezes tem pessoas que decidem porque não era o momento perfeito para tomar aquela decisão, né? Então, a decisão, ela sempre vai te levar para o passo para frente, sempre para um próximo passo. Ela nunca vai te levar para trás. Uma decisão que você toma, ela nunca vai ser ruim no âmbito de que você não está avançando. Então, por isso que para mim essa frase de a decisão é a melhor decisão que você tomou naquele momento, para mim ela se conecta tanto comigo.
porque ela faz você avançar, não faz você parar, né? Ela não faz você Legal. procrastinar, por exemplo, né? Ela não faz você ficar travado naquele assunto que você está naquele momento, né? Então, eu acho que se fosse para deixar um recado sobre decisões, tome a decisão. Não evite aquela decisão que você precisa tomar porque não está no momento perfeito ou porque você pode perder algo. Nunca a gente vai ganhar nada. Nunca a gente vai ganhar tudo, na real, né? Nunca a gente vai ganhar tudo. Sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa para você dar um avanço para onde você quer ir, né? Então, para mim, Legal. o decidir, ele faz parte, inclusive, da maneira como você se desenvolve. Legal. Muito Excelente. bom. Quem pega a bola? Só joguei, É, levantei, ó. eu eu acho que não decidir também é decidir, Boa. né? E Com Concordo. aí, certeza. assim, o não decidir, você acaba ficando no mesmo lugar. Então, na carreira, por exemplo, não decidir mudar de carreira, não decidir mudar de emprego, te põe num lugar da zona de conforto, te deixa naquele lugar, só que isso tem um custo. Né? É Então, o verdade. não decidir também, ele é isso. A decisão, muita gente não toma a decisão por medo, né? Porque a decisão é como a gente falou no primeiro podcast sobre o sequestro da amígdala, né? A decisão é como se você tivesse ali entre luta e fuga, né? Você tem que decidir, você tem que escolher, e essa escolha paralisa. O medo paralisa. Então, a decidir muitas vezes traz o medo do incerto. E aí você paralisa e não decide, e fica ali. Mas tem um custo, né? Esse custo pode te levar hoje, né, a transtornos mentais, burnout. Então, a decisão, ela custa, né? Tem um custo, mas esse custo muitas vezes é um custo que para a sua saúde muito menor do que o custo de ficar ali e depois ter que gastar com remédios, com médicos, enfim. Isso que você trouxe, eu acho que quando a gente tem essa clareza que não fazer nada já é fazer alguma coisa, isso ativa a nossa autorresponsabilidade, porque não decidir já é decidir. Então, eu já tomei uma decisão. E isso eu acho que funciona tanto quanto quando a gente decide ficar no mesmo lugar, então, tipo, da carreira, estou reclamando e tudo mais, mas eu também não faço nada, então já decidi que tá ruim, mas tá bom, de alguma forma, porque se eu estou reclamando, é porque tá ruim, mas se eu decidir ficar, tá bom porque eu estou tendo os meus ganhos secundários emocionais, eu estou tendo os meus ganhos. E também quando em outras situações, eu sempre falo isso, às vezes eu percebo as pessoas, elas estão emocionalmente cansadas. E aí elas precisam tomar decisões, às vezes para dar um feedback, um líder que precisa dar um feedback para alguém da equipe, às vezes uma conversa difícil em casa, né? Então, aí eu falo, nesse momento, a melhor decisão que você pode tomar é não fazer nada. Porque o que às vezes a pessoa precisa é exatamente desse descanso para ela poder depois decidir com mais clareza, né? Porque isso, mas eu não estou fazendo nada. Não, mas isso já é uma decisão. Então, por isso que eu falei, Você decidiu um ativa a caminho, nossa né? Você decidiu um autorresponsabilidade, caminho. né? Você decidiu um caminho. E você, Igor? Então, Roubei vamos sua lá. bola, né, Eu Igor? já nem lembro mais o que eu ia falar, mas não pelo que vocês falaram. Eu não lembro mais o que eu ia falar, porque o que a Dione começou falando e que Damares completou, me trouxe um outro raciocínio aqui que eu queria colocar. Legal. Olha só que interessante. Johnny falou que às vezes a gente não decide, ou a gente decide não decidir, como Damares colocou. Sim, tem esse ponto em que você decidir não decidir é necessário, tá? E ele é necessário porque o resultado de você decidir não decidir é o mesmo que, a meu ver, na maioria das vezes é ruim. Porque é o seguinte, decisão ela traz movimento, né? Se você decide alguma coisa,
isso vai te trazer movimento. Então, quando você decide não decidir, tá? Ou quando você não tem nem essa clareza e simplesmente não decide, você rompe com qualquer forma de movimento, tá? Como a Damares trouxe, em alguns momentos isso é o ideal, porque vai fazer com que a gente respire, se centre, beleza? Mas muitas vezes isso vai impedir que a gente se movimente para frente e realize o que a gente quer realizar. E aí veio o meu outro pensamento, né? Por que raios, se eu tomei uma decisão, por que raios eu após essa decisão, eu não tomei o movimento que essa decisão pede? E aí, para mim, na minha visão, né, trazendo uma imagem para isso, para esse raciocínio, é uma balança, onde a dor de perder, ela é maior do que o prazer do ganho. Então, quando ali eu tomei a decisão e eu comecei a me movimentar, eu não tenho garantia de nada, nem de que eu vou ganhar, nem de que eu vou perder. Só que como a dor da perda é maior do que o prazer do ganho, eu paro e eu travo. Ô Igor, então eu vou fazer a segunda pergunta para você. Na sua visão, o Mande. que que pesa mais na decisão? O medo de errar ou o medo do que pode acontecer depois? Eu vou te dizer que para mim o que pesa mais é quando a pessoa não busca ter a clareza pela decisão que ela toma. Porque quando você toma uma decisão com clareza, você imaginou cenários, você construiu histórias e aí você resolveu decidir, né? E andar em direção àquilo. Quando você não tem essa clareza, você toma essa decisão, você vai muito frágil, né? O seu caminho que você ladrilhou ali adiante, ele é muito frágil. Então ele meio que balança, né? E aí você se trava muito por isso. Então eu acho que se você tiver clareza, você consegue corrigir essas duas coisas. Você ganha mais força, o seu caminho ele é mais sólido, ele é mais embasado, e aí você consegue ganhar força para dar o próximo passo, o próximo impulso, né? Um passo é um impulso que a gente dá para frente, né? Então você consegue dar esse próximo impulso, é, e aí é mais fácil até mesmo de encarar medo, né? Porque o medo a gente vai sempre ter, ele vai estar lá. O medo é uma defesa nossa também, né? Então é da natureza humana. Agora ele não pode te travar, né? Então acho que é isso. E você, Jeff, o que que você acha que pesa mais? O medo de errar ou o medo do que pode acontecer depois? Eu estava fazendo hoje, eu tive duas sessões hoje de coach com duas pessoas diferentes e a gente falou de sessão de valores, né? Legal. Eu gosto muito da sessão de valores porque, para mim, são os valores que ajudam a gente a tomar decisões, na minha concepção, Perfeito. no mundo que eu acredito, né? Para mim, me ajuda muito, assim, para mim particularmente. E sempre quando eu conduzo a ferramenta de valores com os coaches, eu sempre trago que valores mudam sociedades. Valores, eles decidem caminhos. Valores, se a gente pegar aqui situação de país, né, a situação do Brasil, por exemplo, hoje, e aqui não estou discutindo sobre A ou B, mas hoje tem valores que decidem caminhos políticos e decidem outros caminhos que, por conta do que as pessoas escolhem como seus valores, Sim, né? sim. E aí, quando você traz essa frase, Damares, do o medo de errar ou o medo de o que pode acontecer depois, é, quando você tem os seus valores bem construídos, eles de alguma maneira eles mitigam um pouco a questão do medo de errar ou do medo que pode acontecer depois. Porque, por exemplo, se você tem um valor hoje muito claro de, por exemplo, de justiça ou de honestidade ou de respeito, né, que são algumas das coisas que a gente trabalha, né, dentro da ferramenta. Isso ajuda muito para saber o que que é justiça para você, o que que é respeito para você,
o que que é reconhecimento para você, e isso de alguma forma direciona a maneira como você vai decidir certas coisas, né? Porque isso vai construindo, né? De alguma maneira, ele vai construindo uma rota, né? Para chegar onde você quer decidir, né? É natural que a gente tenha medo, né, do que pode acontecer, mas quando você constrói uma base, e eu acho que valores, por exemplo, a ferramenta de valores, ele ajuda muito no caso do coaching, né, especificamente, ele ajuda a gente a tomar a decisão não por medo, mas tomar uma decisão com uma base fundamentada, né, com uma base, por exemplo, como a gente está falando aqui de valores, ou até de outras, sei lá, de outros temas que te ajudam a seguir o seu caminho, a sua jornada de vida, né? Sim. É, eu vou dizer que hoje tem, se for falar sobre as pessoas com quem eu converso no dia a dia, não só no coaching, né? Mas hoje as pessoas têm mais medo sobre o que eu tenho escutado, sobre o que pode acontecer depois. Você, não, mas eu não vou, porque aí crio, né? Aí vão trazer outra ferramenta de coaching, ciclo da realidade, né? Aí a turma começa a pensar coisas que podem acontecer, aí criam um mundo na cabeça deles e aí travam, né? Ah, puta, Sim. não vou tomar uma decisão porque pode acontecer isso, né? Então, eu tenho escutado muito sobre o acontecer depois. É o que eu tenho mais escutado hoje em dia, e eu não sei se isso tem a ver, e aí talvez você consiga ajudar a responder, Damares, se tem a ver com ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas hoje em dia, né? Então, por conta da ansiedade, cria esse cenário de que puta, eu não vou tomar decisão agora, né? Ou, às vezes eu tomo a decisão de não fazer nada agora, por exemplo, né? Como vocês comentaram bem aqui, e é por conta do medo do que pode acontecer lá na frente, né? E às vezes essa omissão pode ser um desgaste ainda maior para a pessoa, porque eu não sei quanto tempo a pessoa vai demorar para tomar a decisão dela. Porque, ok, tomar decisão de não tomar decisão agora, mas você precisa decidir quando você vai decidir de alguma maneira, né? E isso eu já vi muito em vendas, por exemplo, que é o meu background. Eu já vi muita gente, às vezes, pecar porque demorou para decidir. Eu mesmo já passei por isso, né? Às vezes de liderar times de vendas, e às vezes ter que tomar a decisão de desligar alguém dentro do meu time, e às vezes por uma relação mais próxima, e eu não desliguei. Aí isso para mim foi ruim, porque eu demorei demais para tomar a decisão. E foi ruim para mim, né? Porque talvez naquele momento eu não tinha a preparação adequada para poder tomar a decisão mais rápido, né? Então por isso que quando eu comecei a minha fala na primeira pergunta, Damares, para mim hoje a decisão é a melhor decisão. Ela me conecta tanto comigo porque isso me ajuda, no meu caso, no meu mundo, a não me travar, porque pelo meu perfil comportamental, eu sofro muito porque por conta do perfeccionismo, por perfeccionismo de levar à procrastinação e por aí vai, né? Então, Legal. só para fechar minha fala, eu acho que hoje a ansiedade tem levado as pessoas a temer o que pode acontecer depois, e aí isso de alguma forma travar a tomada de decisão de alguma maneira. Boa. É, Eu vou pedir. puxando esse. É, Ah, eu desculpa. ia falar, vou pedir a Dione para falar e depois eu vou colocar um parecer. Pode falar, Dione. Puxando pelo esse lado que vocês trouxeram, o que que acontece? A neurociência explica isso da forma que você tomando uma decisão, na realidade, o medo da decisão de você errar é porque, de acordo com a neurociência, o erro, seja ele social ou financeiro, ele causa uma dor física. Ó, ele ativa no seu cérebro o mesmo caminho de uma dor física. Então, até isso a gente tem que levar em conta, porque assim, se você erra qualquer tipo, né, se você toma uma decisão e você sente que aquela decisão foi uma decisão errada, isso vai afetar, inclusive, a sua parte física, né? Muito bem colocado. O que o Igor trouxe é a questão da clareza, né? Que é a pessoa não ter a clareza. E aí o Jeff veio com os valores. E eu acho que um casa com o outro, né? Porque quando a gente tem a clareza de quais são os nossos valores, isso sem dúvida ajuda demais no processo de decisão. Eu mesmo já experimentei isso, principalmente quando vem alguma coisa para mim e eu senti dúvida naquilo, eu falo, algum valor meu aqui não está sendo atendido, deixa eu olhar com carinho e com atenção.
Na questão do que você trouxe, Jeff, da questão da ansiedade, eu acho que conta sim hoje na questão das pessoas tomarem a decisão. A Dione trouxe a questão da neurociência, da gente tem ali até o viés que a gente estava conversando, né, Dione, que é o viés da aversão à perda, né? Que é as pessoas têm mais medo. Quer falar sobre isso, Dione? As pessoas têm mais medo, né, Pode Porque falar. assim, a versão principalmente né, isso traz muito pelo lado financeiro, porque assim, a dor da perda, né, se você ganha 1.000 e se você perde 1.000, a diferença é que quando você ganha, quando você perde os 1.000, a dor é 2 vezes maior do que quando a felicidade de ganhar os 1.000, né? Essa também é um outro dado que a gente traz, principalmente na área financeira, né? No mercado financeiro. Então, quando você faz um investimento, se você ganha, você fica feliz, mas se você perde, você fica duplamente infeliz pela perda, né? Sim. Então, Então, e aí o que eu vejo também nessa questão da ansiedade é que eu acho que hoje a ansiedade leva as pessoas a agirem no imediatismo. Então, elas ficam criando essa sensação de que elas precisam decidir. Eu tenho uma frase que eu usei muito já nos meus processos de coaching, deixa a decisão dormir. Porque tem hora que você precisa deixar a decisão dormir. Deixa a decisão dormir, porque no dia seguinte você Uma vai boa noite de avaliar da sono, né? melhor forma, né? Uma Vai boa ter uma noite de boa noite sono, de sono. deixa essa decisão dormir, né? Vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa, por quê? Porque entra aí de novo, né, Dione? Sequestro da amígdala. Eu fico pressionada, eu fico na ansiedade, que eu tenho que decidir alguma coisa, tenho que decidir alguma coisa. E aí, é uma coisa muito louca que acontece, que a gente vai empilhando várias coisas em cima daquela decisão. E aí entram os medos, né? Isso que você falou, a gente vai criando esse ciclo da realidade. Eu chamo de autossabotagem, porque aí a pessoa fala: não, mas se eu não decidir agora, isso vai acontecer. Né? E aí entra também de acordo com o perfil comportamental de cada um, porque, por exemplo, uma pessoa que tem o executor alto, ela vai se sentir cobrada para decidir rápido, porque ela é rapidez. Já um que tem o planejador mais alto, ele vai, às vezes, por medo de desagradar as pessoas, por medo de não ter todas as informações, ele vai procrastinar. E pode ser que passou o time da decisão. Né? Então, também tem isso daí. Né? É um Mas analista, o analista, por exemplo, que se sente, quando ele se sente muito pressionado, é um cara que tem muita dificuldade de decidir, por exemplo. O analista, ele não move com pressão, né? Por exemplo, né? por e também exemplo, tem outras variáveis, né? A gente tem a variável de hoje você ter muitas opções para decidir. Então, você cansa também quando você tem que decidir, você tem muitas variáveis, né? Muitas opções para você decidir, isso É. cansa a sua mente também, e né? um detalhe, né, Johnny? Tem a variável que você trouxe de tipo do desagrado, então, tipo assim, eu tô decidindo baseado em quê? No meu ambiente, nas pessoas que andam comigo, na minha família, né, É. no meu companheiro, tem essa Uhum. variável, né? Tem Uhum. as pessoas que não decidem porque esperam o momento, então, assim, tem que estar tudo O perfeito momento para ela ideal, poder né? tomar a decisão, tem que estar tudo perfeito, né? Exatamente aquele momento pirlim-pim-pim, né? Tipo, para ela tomar a decisão. Então, assim, a decisão, ela nunca é uma coisa simples, né? Ela é uma. E mesmo porque de novo, a gente volta na perda, né? No medo da perda, porque assim, toda vez que você decide por alguma coisa, você está decidindo em detrimento a outra coisa. Então, É. sempre vai existir uma perda, E né? Sempre vai ter tem, aquele sentimento de perda. é, tem, tem pessoas também que têm dificuldade de falar não, né? E isso, de alguma Uhum, forma, também. impacta também na decisão. Isso também aparece muito quando a gente fala dos processos de coaching, né? Aparece muito, quando uma pessoa é muito flexível, fatalmente a pessoa tem dificuldade de falar não, ou até de falar sim, né? Varia muito. Eu aprendi, eu não sei se vocês viram isso no material do Jerônimo, mas ele trouxe um dia o conceito do sim absoluto. Alguém já viu isso? Alguém viu esse conceito ou Não, não? Não.
Não? Não Ele, lembro. ele contou num dos podcasts dele, ele contou que eles foram, eles estavam, ele e a Paty estavam decidindo sobre a compra de uma casa no Espírito Santo, se eu não me engano, ainda estavam lá ainda. E aí ele contou sobre a história do sim absoluto. Para mim fez muito sentido, né? O que que é o sim absoluto? Ele contou ali que é quando você tem as premissas ideais para você dizer o seu sim ou dizer seu não. Eu uso muito isso hoje dentro dos processos de coaching para as pessoas que têm essa dificuldade. E aí, o paralelo para isso é, por exemplo, você vai decidir casar. Se você escolhe a pessoa que você vai casar, você tem as suas premissas, né? Não dá para você falar um sim mais ou menos ou um não, ou um não mais ou menos para quem você vai casar, né? Então você tem as suas premissas, né? Sejam elas quais foram, né? Então, para isso, quando você tem as premissas muito claras para você, que é um pouco do que o Igor e a Damares falaram sobre a clareza, né? Quando você tem muito claro isso, o seu sim e o seu não, eles tendem a ser mais fáceis de tomar. Isso quando está muito claro para você. Porque boa parte das pessoas que hoje vivem, se você pode perceber, às vezes as pessoas dizem assim, não, tudo bem, acho que dá. Acho que eu posso, né? E às vezes o acho que eu posso, eu acho que eu acho que dá, às vezes consomem a pessoa, porque às vezes ela nem dava para ela fazer aquilo que ela se comprometeu a fazer, né? Hoje eu tava com a coach hoje, e ela falou assim, pô, Jeff, hoje eu fico aceitando as coisas. As pessoas vêm me pedir as coisas, eu aceito. Porque é o meu chefe, porque é meu amigo, porque é meu marido querido, né? Mas isso vai me consumindo, porque aí eu não consigo tocar a minha vida, né? Aí eu falei, mas isso não é sustentável, né? Em algum momento, né? Aí entra numa outra seara, que é o limite, né? Em Sim. qual momento que você define o seu limite? Então, para isso, você tem uma premissa. Então, para mim, esse conceito do sim absoluto, que o Jerônimo trouxe, para mim fez muito sentido, porque quando você consegue estabelecer a premissa do que é sim e não para você, até para você mesmo, você consegue ter menos. Até para você é menos oneroso dizer o sim ou dizer o não, né? Porque está muito claro. Acho que conecta muito também com valores, também de alguma forma. Mas quando isso está Sim. muito claro para você, ele ajuda, né? Ele ajuda você a tomar essa decisão, ou falar o sim ou falar o não, depende de determinada situação. Eu vejo muitas pessoas sofrendo por isso, principalmente quando Sim. pessoas são muito flexíveis, né? E aí isso, de alguma forma, vai consumindo um pouco da energia da pessoa, né? Dentro do trabalho, dentro da vida familiar, ou qualquer outro tipo de situação. E sabe quem te ajuda nisso? O propósito. O propósito, com Porque certeza. quando você. Achei que você ia falar um bom profissional de coach. Vamos, pô, Com certeza, com certeza. Mas quem te ajuda nisso é ter a clareza do seu propósito, cara. com Porque certeza. quando você tem a clareza do seu propósito, você consegue parar um pouco e até, por exemplo, quando você. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de dizer não para os outros, né? A gente estava conversando mais cedo, eu descobri que essa questão da aceitação social faz muito isso. Eu não dizer não para as pessoas. E aí eu só me ferro. Porque aí eu fico sem tempo e eu não consigo entregar nada direito. E aí, no final das contas, eu não posso deixar de entregar o que eu falei que ia entregar para você. Então, eu não entrego o quê? O meu, para mim mesmo. E aí, com isso, quando você tem essa clareza do teu propósito, você consegue puxar pelo teu propósito. Ele faz você parar e falar assim: vem cá, mas isso aí que você está fazendo, isso vai ser bom para mim? Você tá construindo alguma coisa para mim? Né? O seu propósito falando isso para você. E aí você se dá conta que não, que o que você está fazendo não constrói nada para o seu propósito. E aí é a hora de. A gente estava falando dos vieses, né, do Kahneman. É, aí é o teu propósito chamando o sistema 2, chamando a decisão lenta, né? A decisão deliberada, a decisão pensada, racional, porque aquela emotiva do sistema 1, do sistema rápido, ela está atropelando o teu propósito. Então, o teu propósito, quando você tem ele bem definido, bem claro, ele te dá essa trava e te puxa, né? E aí te ajuda bastante com o que que é teu não e o que que é teu sim.
né? É. E acho que é game change isso. Porque se você não tem um propósito claro, você vai tomar decisão por uma dor, que é o pior dos caminhos, né? Onde pega, por exemplo, pega situações de saúde. Ah, vou decidir fazer academia, né? Ou você decidir fazer uma dieta, né? E se o seu propósito não está claro de fato, né? Ele não é forte o suficiente, você não vai ter consistência naquilo que você se propôs a fazer. Vamos pensar aqui na questão da saúde, né? Se ele não está claro o suficiente para você, você não vai colocar consistência nisso. Aí que acontece? Aí vem a dor, né? Aí vai aparecer um problema de saúde, aí sim você coloca consistência naquilo que você tem que fazer, né? Então, eu concordo demais. Assim, o propósito, quando ele é muito forte, muito claro, ele aí destrava tudo que a gente estava falando aqui durante todo esse episódio, né? Aí o resto navega. Mas quando ele não Sim. é forte o suficiente, aí as pessoas acabam tomando decisões que, para mim, é o pior cenário, por uma dor, né? Infelizmente, por uma dor, aí ela é obrigada a tomar uma decisão, não é uma decisão que ela toma de maneira consciente ou do jeito que ela gostaria de tomar, né? Eu tô Isso. super com você. Ó, É, ó, e aí nesse quesito eu vou trazer uma história do meu avatar, né? Referente ao propósito e à decisão. o Quando eu Dione, só comecei a minha explica o que que carreira, é o avatar, porque às vezes o avatar é você se transformar, né? Você sendo o exemplo, né? A pessoa personificada, né? Do teu exemplo. Então eu sou essa pessoa. Quando eu comecei a minha carreira, eu tomei uma decisão, né? Eu tinha um propósito, na realidade, né? Vamos começar pelo propósito, né? Eu tinha um propósito. E eu coloquei como propósito na minha carreira que o inglês, para mim, era o meu propósito de vida. Esse era o meu propósito. Então, toda vez que eu ia fazer uma entrevista, eu já deixava claro na minha entrevista que se a empresa não utilizasse o inglês, eu não aceitaria a proposta. Eu nem conversava com a pessoa. Não, o inglês para mim era o propósito. Eu queria desenvolver, eu queria falar inglês e o inglês para mim era o essencial. Então, naquele pedaço da minha vida, o inglês foi para mim o meu propósito de vida. Porque assim, eu gosto de falar um pouco de propósito, desmistificando o propósito, porque as pessoas acham que propósito é uma coisa intangível, é assim, o pó do pirlim-pipim, entendeu? Tipo assim, uma coisa É algo que esotérica. está lá E em não cima do é, altar, né? exatamente, não é. O Eu gosto pó de do deixar muito Pirim Pim claro Pim vai isso. ser o pó do É o pó Pirim do Pim Pim pirlim-pipim. é o tema desse É, episódio. exato. Porque assim, eu acho que assim, as pessoas têm muito isso, de quando a gente trabalha, principalmente quando a gente fala de coach e fala de proposta, as pessoas acham que é uma coisa que fala assim, não, sabe, assim, você vai escutar aleluias, né, descendo do céu, aquela coisa, aquele raio. E não é, gente, Sinos, né? É uma coisa, mas é uma coisa cornetas. tangível, né? Exato, é uma coisa tangível. A gente chama de propósito na palavra, que é uma coisa que você não muda, que você não, para mim era aquilo, entendeu? Tipo, naquela período da minha vida, aquele era o meu propósito. Era trabalhar com empresas que usassem o inglês, porque aquilo era para mim o mais importante naquele momento. Então eu não aceitava outro tipo de proposta, e a decisão fica fácil, que era que o Igor estava falando. A decisão é fácil. A empresa vai utilizar meu inglês ou não vai? Não, não vai. Então eu não quero. é Sim, o que o absoluto. Jerônimo fala, né? É Exato, sim, o que o, absoluto. Sim, absoluto. e é o que o Jerônimo fala da gente ter o nosso quebra-cabeça, né? O Exato. propósito, ele é o nosso quebra-cabeça montado. E aí Exato. as decisões, cada decisões que eu vou tendo aí na minha vida é uma peça que eu pego. Então eu peguei uma peça, eu vou olhar e falar, opa, essa peça aqui, ela encaixa ou ela não encaixa no meu quebra-cabeça? Né? Então, Com realmente, acho que o certeza. Igor matou a pau quando trouxe a questão do propósito. Para a gente fechar esse episódio, que está muito gostoso, muito bom, e que vai ter sequência, né? Depois a gente vai continuar aí batendo papo sobre o próximo episódio, a gente vai continuar falando de decisões. Eu queria fechar, mas eu gostaria que cada um trouxesse agora ou uma dica, ou uma estratégia, ou uma pergunta poderosa, né? Imagina que tem uma pessoa aí na sua frente, travada, precisando tomar uma decisão. O que você, como coach, faria nesse momento? Dione, você. Vamos começar com você. Pode ser uma dica, uma estratégia, uma pergunta, o que você quiser.
Eu acho que eu traria mesmo essa coisa do quebra-cabeça, né? Essa decisão que você vai tomar agora, vai te levar para mais perto ou para mais longe daquilo que é o teu quebra-cabeça, daquilo que é o teu propósito, daquilo que você quer, do teu objetivo? Eu acho que era essa pergunta mais direta para a pessoa olhar, pensar e parar e enxergar isso, né? Boa. Muito bom, Igor. Vou para o próximo passo, então, da Dione. Você fez essa pergunta para si mesmo, você definiu o seu propósito, você achou as suas peças, quebra essas peças. É, busca como se essa peça que está faltando ou essa próxima peça que está na sua mão para encaixar nesse quebra-cabeça, quebra ela em menores partes, né? Uma peça menor, nesse caso, né, faz diminuir também o medo, né? É um avanço que você olha e fala, ih, esse avanço aqui eu consigo fazer, ele é pequenininho. Se tiver alguma coisa, se eu cair, eu não caio tanto. E aí você Uhum. consegue mais confiança para seguir. Então, Legal. pega essa próxima peça, pega esse seu próximo passo e quebra em dois, três, né, para poder você ganhar mais confiança na sua caminhada. Legal. Jeff, e você? Eu vou fechar com o que eu disse no começo. Para mim, a decisão é a melhor decisão. Assim, para mim, se fosse pegar a linha do que a Dione falou, mais do que o Igor disse agora, decida. Não espera o momento ideal, não espera o pó de pirim-pim-pim, como diz a Dione. Não espero um momento perfeito para pegar as peças do quebra-cabeça para. Não, cara, tá com um propósito claro, sabe qual é o desenho que você quer do quebra-cabeça, decida, decida. Porque para mim, eu tenho a crença de que a decisão vai te fazer mover para frente e vai fazer você aprender com essa decisão. Não tenha receio, né, sobre os impactos, porque vão achar. Não, só você sabe o que você está passando na sua vida. Só você sabe a decisão que você está. Só você sabe o propósito que você quer e o quebra-cabeça que você está desenhando para você. Então decida e aprenda com essa decisão, porque depois você vai tomar outras decisões melhores. É isso. Muito bom. E eu vou terminar Excelente. com uma pergunta, porque eu faria uma pergunta, né? Então, se você está travado diante de uma situação aí, a pergunta que eu faria para você é: o que você está tentando proteger enquanto não toma essa decisão? Porque talvez é isso daí, é os ganhos que você está tendo que está te impedindo de tomar a decisão. Então, coloque essa pergunta aí no seu radar, que pode ser que te ajude, usando todas as dicas aí que os Tudo meus amigos conectado, hein? trouxeram, né? Tá Tudo tudo conectado, conectado. Tá tudo tudo conectado. conectado, né? Propósito, E Verdade. quebra-cabeça, tome a decisão. Se não vai tomar, o que que você está com medo para não tomar a é, decisão? Aí, ó. o que que A você está Mini, tentando mini sessão de proteger? coach, ô Damares. Mini sessão de Mini coach. sessão de coach, né? Muito bom, muito bom. Né? Gente, quero agradecer aos meus amigos aqui, né, por esse bate-papo. Agradecer vocês que estão nos acompanhando. Comente, né, deixe aí nos comentários o que está achando do nosso podcast. Essa é a segunda temporada nossa, né? Na primeira nós falamos sobre incertezas, agora a gente vai falar sobre decisões. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Damares Alfredo, vocês me acham no Instagram e no YouTube como damares.alfredo. Jeff, Eu sou o Jeff Tolentino, vocês me acham nas redes sociais, no Instagram, @Jeff Tolentino, Jeff_Tolentino, no LinkedIn, Jeff Tolentino, e também no meu site, jefftolentino.com.br. muito bom. Igor, Eu sou Igor Fernandes, vocês me encontram como Igor C. Fernandes, com Z, no Instagram, e Igor Fernandes no LinkedIn. muito bom. Dione, Vocês me encontram no LinkedIn Dione Palmeira e no Instagram de Palmeira. muito bom. Senhores, muito obrigado. Pessoal, siga-nos nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio.